Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Quem vos fala é o Carlos, sou fisioterapeuta respiratório e trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Hoje a gente vai conversar sobre a situação de saúde do Pedro Paulo Rangel, né? Então, no dia 14, foi suspensa a sedação, aliás, não foi suspenso por completo. Começou a ser retirado o medicamento sedativo dele. A perspectiva é que ele se acorde amanhã. São mais ou menos de 48 a 72 horas para o paciente acordar da sedação. Mas o quadro dele é bom. O fato dele dos médicos terem começado a retirar os sedativos, isso é uma resposta muito boa. No primeiro vídeo que eu vi sobre ele, eu falei para vocês que geralmente o paciente ficaria uns 2, 3 dias em ventilação mecânica, depois começaria a sair. No caso do Pedro Paulo Rangel, demorou um pouco mais. Então ele foi entubado no domingo, ele ficou domingo, segunda, terça. Domingo, segunda, terça. Não, foi o tempo mais ou menos certo. Dia 14 foi terça. Ontem foi quarta-feira, dia 15. Então foi mais ou menos esse tempo que começaram a retirar a sedação. Eu apurei mais algumas informações. Então ele teve um quadro de pneumonia, tá? E também quanto à questão da pneumonia, ele está respondendo bem ao tratamento, está sendo, claro, o tratamento para pneumonia é antibiótico, então ele está respondendo bem à pneumonia. Pneumonia é uma das consequências de você ter uma doença como a DPOC. Então você você pode evoluir para uma pneumonia. O paciente com DPOC é um paciente bem debilitado, principalmente um paciente com 74 anos. Então isso é uma consequência. Lembrando para vocês que a pneumonia, o risco de se ter pneumonia é inversamente proporcional à força muscular respiratória. Então, se é um paciente que tem uma força muscular respiratória reduzida, a probabilidade dele desenvolver pneumonia é maior. Se é um paciente com uma força muscular respiratória alta, a probabilidade dele desenvolver uma pneumonia é menor. Mas em ambas as situações corre o risco de se desenvolver pneumonia. No caso do Pedro Paulo Rangel, em ambos os casos corre o risco de se desenvolver pneumonia. Por quê? Porque pneumonia é uma doença que depende de contaminação de vírus ou bactéria. Tá? Então isso independe da força. Mas a possibilidade de desenvolver uma pneumonia ela acaba sendo menor se você tem uma força muscular respiratória boa. No caso do Pedro Paulo Rangel, a gente tem dois fatores aí. Então ele perde força muscular pelo fato de ter DPOC e perde força muscular pelo fato dele ser uma pessoa idosa, já está com 74 anos. Mas ainda assim eu acredito que a gente tem que pensar de um ponto positivo. Por quê? Porque o Pedro Paulo Rangel ele estava ativo até esses dias, ele ainda estava trabalhando. Fato que não acontece com todo paciente que tem a DPOC, porque a DPOC é uma doença muito limitante. Então ele segue internado ainda, mas tem essa questão aí, né? Então desenvolveu um quadro de pneumonia. E está para ser iniciado a tentativa de extubação da ventilação mecânica. Lembrando que a extubação da ventilação mecânica não é algo fácil, né? É sempre algo difícil, mas vamos ficar na expectativa para que corra tudo bem com ele e que ele saia de ventilação mecânica invasiva o quanto antes. Para você que não conhece a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela também é chamada de enfisema ou bronquite crônica. Em sua maioria, é uma doença que acomete fumante ou ex-fumantes, mas outras pessoas podem acabar desenvolvendo a doença pulmonar obstrutiva crônica. Hoje ela é a quarta causa de morte no Brasil, mas é uma doença evitável. Tá? É uma doença evitável, é uma doença tratada. A forma de se evitar a doença é parar de fumar. Tá? Essa é a melhor forma. Se você ainda não parou de fumar, procure ajuda, procure um profissional médico, que ele vai ser uma pessoa que vai ter total condições em te ajudar a parar de fumar. Tá certo? Vi vídeos aí também de pessoas falando que suspenderam a medicação do Pedro Paulo Rangel, né?
Mas assim, não suspenderam, ele está sendo medicado ainda para o tratamento da doença dele. O que suspenderam é o sedativo. Sedativo é algo comum para se dar para dar a um paciente que ele tem indicação de ventilação mecânica invasiva. Sempre ninguém intuba um paciente sem a sedação. E o paciente ele precisa ficar em um período totalmente sedado. Né? Para alguns seria a tal da coma induzida, né? É a sedação que a gente fala. Então isso é necessário para poder restaurar a força muscular respiratória ou força do pulmão dele, né? Como queira. Força que você escuta aí no geral, força do pulmão, tem muitos médicos falando sobre o caso do Pedro Paulo Rangel, como ele precisa do ventilador porque é a forma do pulmão dele descansar. É o que eu falo de força muscular respiratória, tá? Mas a gente fala basicamente a mesma coisa. Mas o que foi suspenso é o medicamento sedativo para que ele acorde e se inicie o processo de desmame ventilatório, tá bom? Se você me acompanhou até aqui, eu te agradeço imensamente. Peço que se inscreva no canal. Já acompanhou o vídeo até aqui? Se inscreva. Assista o vídeo de ontem. O vídeo de ontem foi sobre um cantor, também um artista, o Belo, que está se recuperando da Covid-19. Curta o vídeo de hoje, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer, principalmente se forem fãs do Pedro Paulo Rangel. Amanhã não tem vídeo, aguarde o vídeo de segunda-feira e a gente se vê. Bom fim de semana, um abraço e até segunda.